Está sendo gravada. Ok. Senhor Pai, primeiro, Senhor, eu quero enaltecer o quão o Senhor é maravilhoso. O quão o Senhor é maravilhoso porque o Senhor nos deu mais um dia para a gente contar na Tua presença. Pai, que a gente possa nessa manhã nos encher do fôlego de vida. Que conforme o Senhor vai enchendo os nossos pulmões, o Senhor também vai enchendo os nossos corações, Senhor, para que a gente possa transbordar na Tua presença. Paizinho amado, eu não estou aqui porque eu quero, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E eu creio, Senhor, que cada pessoa que vai ouvir esta live, Pai, no momento que for, é porque o Senhor quer que ela ouça. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu diminua, Senhor, a ponto que não haja nada em mim e somente o Senhor. Paizinho amado, eu consagro os meus lábios, Pai, que não são meus, são teus, Senhor, nesse exato momento. Pai, que esta palavra seja um instrumento para que o Senhor possa sondar os nossos corações, as nossas vidas, ó Pai, porque o tempo da imaturidade, Senhor, está cessando. O Senhor quer despertar a sua igreja, o Senhor quer levantar, ó Pai, a tua verdadeira igreja, os teus guerreiros. Amado Espírito Santo, eu clamo nesse exato momento, ó Pai, aonde cada pessoa for ouvir, que a tua mão esteja sobre eles. Que o Senhor levante um muro de fogo, ó Pai, porque o inimigo não quer que essa pessoa ouça o que o Senhor quer manifestar. Senhor, nos leva ao esconderijo do Altíssimo, para que o Senhor possa nos moldar, nos sondar e nos levar a um próximo nível. Pai, não vai ser somente mais uma palavra, mas vai ser um momento de confronto, mas um momento também de paz e de realização, porque nós queremos buscar, Pai, não o ouro e a prata que está no mundo, mas a Tua presença, Senhor, a Tua presença. Eu clamo o sangue do Cordeiro, eu clamo Jesus, o Espírito Santo, nesse exato momento, nesta live. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos começar continuando Joel, capítulo 2, mas antes de a gente ler a palavra, eu senti de entender em que momento essa palavra ela foi escrita, porque é muito importante a gente entender em que momento ela foi escrita para a gente entender como ela se encaixa. Então, alguns estudiosos dizem que esta palavra ela foi escrita mais ou menos antes, 800 anos antes de Jesus Cristo vir. Então, Joel, ele foi um profeta que ele estava dizendo que o dia do Senhor está chegando. Ele foi uma pessoa que falou de grandes pragas, de grandes movimentos, como foi, né, o primeiro capítulo que foi visto aqui, sobre os gafanhotos, mas a sua mensagem é clara. Ele foi um mensageiro escolhido para trazer algo claro, uma mensagem clara do Senhor. Então, é como se, trazendo para o ponto atual de hoje, é como se Joel fosse um promotor, um influenciador do que iria acontecer com a palavra do Senhor, com o que o Senhor iria fazer no tempo dele e até mesmo no dia de hoje. Por isso que a palavra ela é tão viva. Então, palavras-chave, né? O que a gente vai ouvir hoje nesse capítulo 2? A gente vai ouvir sobre a misericórdia do Senhor, então Joel quer falar sobre a misericórdia, sobre a compaixão de Deus, sobre o seu povo, sobre nós, o seu povo escolhido, e sobre a promessa de derramamento do Espírito Santo, que é um momento que a gente vive. Então, Senhor, nesse exato momento, eu clamo que a tua misericórdia, a compaixão do nosso Abba Pai, nosso amado Deus, derrame sobre cada pessoa que vai ouvir o Espírito Santo, que isso seja
palpável nessa palavra, Pai, não por mim, mas porque é a tua palavra. Então, elementos chaves, palavras chaves que a gente vai ter nessa reflexão. Nós vamos entender o chamado da trombeta, o tremor, o dia do Senhor, que a gente precisa aprender a suportar, a gente precisa se converter verdadeiramente, o amor, a alegria e o poder do jejum para essa transformação. Então agora eu vou começar lendo a palavra. Joel, o dia do Senhor, capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada, como um deserto, nada lhe escapa. Sua aparência é a como de cavalos e como cavaleiros, assim correm como um estrondo semelhante ao de carros de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações. Ao Senhor seu Deus, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação. Congregue os anciões, reúnam as crianças, os que mamam no peito, que um noivo saiu do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus dele? A compaixão de Deus. Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo
E o Senhor respondeu ao seu povo: Eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exultem, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os passos dos desertos reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão vigor. Filhos de Sião, alegre-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhe dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e últimas chuvas. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anjos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. Eu nunca mais o meu povo será envergonhado. A promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os meus filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. É, é engraçado, porque a palavra do Senhor, eu estava fazendo um curso esses dias, e eu ouvi falar algo que fez muito sentido e que muitas pessoas que Deus coloca no nosso caminho vêm. Às vezes as pessoas elas esperam que a gente vai trazer uma palavra de avivamento, uma palavra motivacional, e daí você vê um devocional como esse, que vem chegar assim numa mensagem como a de Joel, dizendo: é tempo de se arrepender. E, E as pessoas, elas querem que a gente sempre fale a palavra, elas não entendem a palavra. Eu já vivi este momento, e é muito engraçado, porque eu já tinha lido essa palavra e não tinha tido a reflexão que eu estou tendo hoje. Por isso que eu comecei essa oração falando de maturidade, né? Então, a palavra hoje, o Senhor quer que a gente tenha arrependimento, porque Ele não quer mais bebezinhos. Ele quer realmente pessoas que busquem na palavra. Então, o que o Senhor falou comigo profundamente, né, nessa palavra? Toquem a trombeta em Sião, né? Porque que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Eu não sei se você já viveu essa experiência de sentir a presença do Senhor com tremor. Tremor do corpo, quando o Espírito Santo chega próximo, tremor num ambiente onde tem potestades, ou num ambiente onde o Senhor quer te dizer, fica ou sai.
Então a gente precisa estar sensível. O Senhor quer dizer, ei, quando o teu corpo treme, é o temor que está se manifestando dentro de você. E aqui ele fala, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. O Senhor não está falando do tempo, ele está falando de como a gente está. A gente vive atribulado, a gente vive preocupado. Hoje mesmo, eu tinha planejado, né, vir tranquilamente, mas Deus permitiu que um caos acontecesse para me mostrar, ei, as trevas estão em você. Então, quando o Senhor fala aqui, né, que é dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, que nunca mais houve outro igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois, pelos anos seguintes, de geração em geração. Aqui eu fiquei imaginando como seria essa luz e essas trevas. Eu fiquei imaginando no alto do monte o sol nascendo. E se você for até dar um Google, você vai ver que a imagem como fica, o sol vem e tem uma sombra. Às vezes a gente está crescendo tanto e o Senhor me falou, filha, esse monte é você, esse monte é o seu ego. Ah, mas eu já conheço o Senhor, eu já me arrependi. Mas o Senhor quer nos mostrar que quando tem caos, que quando você está no meio da batalha, quando as coisas não são do jeito que você quer, é onde Deus mostra para você que você é um monte que Ele quer destruir, que Ele quer reduzir ao pó. Porque nessa palavra, nesse momento, Ele está dizendo, filha, você vai tremer, eu vou tremer as suas estruturas, eu vou te sacudir, a luz que está vindo do céu ao seu encontro vai trazer sombras, eu vou trazer esse fogo destruidor, eu vou te reduzir ao pó, porque primeiro, antes do Senhor se manifestar na nossa vida, Ele precisa nos destruir. E quando a gente acha que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso, pode ter certeza que não está. É esse montinho, porque são várias coisas, né? A gente vai lá, a gente conhece o Senhor, a gente está conhecendo a palavra, o Senhor começa a se manifestar na nossa vida, nananã, tudo lindo. Só que o que acontece? O monte que Ele destruiu, muitas vezes, das obras da carne, começa a se levantar em cima da santidade. Ah, porque eu sou santa. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas o que o Senhor quer dizer? Ele vai chamar os seus, mas antes de tudo isso, Ele quer mostrar o poder e a soberania dele. Por isso que Ele diz desse fogo devorador que vai destruir tudo diante desse povo. O que acontece? Hoje no mundo, a gente vive, tem muitas pessoas que se engrandecem, acham que a sua sombra é que vai trazer salvação e refresco para os que estão à sua volta, e acredito que já estão vivendo no jardim do Éden, né, nessa promessa, mas o Senhor não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que Ele vai destruir tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não dá glória e honra para o nome dele. Ele diz aqui da sua aparência, né? Ele vai falar de cavalos, de carro de guerras, né? Como um povo poderoso posto a uma ordem de combate. O Senhor está querendo dizer que, junto com essa palavra, que no dia do Senhor, antes do dia do Senhor, Ele vai passar uma revista sobre nós, né? Ele está vindo com o seu exército, Ele está trazendo, né, todos os seus anjos para trabalhar, para moldar e para realmente resgatar todos aqueles que são seus, que depois ele quer colocar lá no monte, né, no monte de Jerusalém, no monte Sião, que ele quer trazer para ti. Então, diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem, porque quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está na presença do Espírito Santo, a gente não consegue falar. Quantas vezes, quando a gente está na presença do Senhor, os nossos lábios travam, as lágrimas escorrem, porque estar na presença do Senhor é algo que a gente não consegue nem descrever o que representa isso. Então, tu imagina um mundo, tu imagina todo o orgulho, toda a falta de humildade,
toda a religiosidade, muitas vezes, que a gente usa dentro da igreja, e o Senhor está dizendo para a gente que Ele vai avançar as lanças. E isso não sou eu que estou dizendo, está aqui na palavra, está dizendo aqui, ó, lá no versículo 8, né, que Ele não vai empurrar ninguém, cada um vai seguir o seu rumo, cada um vai seguir o seu chamado. E Ele diz: invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes da casa, entrem pelas janelas como um ladrão. Diante deles a terra treme. Então, sim, quando a gente aceita o Senhor, quando a gente passa pelo processo do fogo, o Senhor vai nos resgatar. A terra vai tremer. Ele vai invadir. Ele vai fazer a transformação, porque esse é um preparo para que depois a gente possa viver a misericórdia do Senhor. Aqui no fundo, essa palavra, ela está somente nos preparando para converter. Então, o dia do Senhor, Joel está dizendo assim, o dia do Senhor está chegando. Por exemplo, este devocional está sendo levantado pela restauração da alma, da luz da vida, está querendo dizer hoje para você, filho, desce do monte, porque o Senhor vai mandar fogo devorador e destruidor, vai virar pó, tudo aquilo que tu acredita, todas as tuas crenças, todas as obras da tua carne, a tua religiosidade, o Senhor vai colocar ao pó, porque o Senhor está querendo dizer que você não é tão bom assim. Quem é você no meio do caos? Eu vou dizer, hoje, por exemplo, na hora que eu estava vindo para cá, que as coisas não aconteceram como eu gostaria, eu me vi irritada, me vi ansiosa, e o Senhor não quer isso. E tudo isso é um teste, porque o Senhor está constantemente nos provando. Então, o Senhor, Ele quer falar: convertam-se a mim de todo o meu coração. Com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Aqui está o perigo da religiosidade que o Senhor falou muito forte comigo. Porque quando a gente está fazendo o devocional, quando a gente está fazendo, não, eu estou fazendo tudo o que segue o script. Eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu nananã, o Senhor se manifesta através de mim, eu estou sendo uma bênção. Mas a gente tem que lembrar que não é a gente, que é o Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a religiosidade também não seja um paralelo para se levantar. A santidade, não podemos achar que a nossa capacidade é a santidade imaginária. Não. Santidade vem do que o Senhor quer. Ele quer que a gente rasgue o nosso coração. Ele quer que a gente entre no secreto não só para interceder, mas que a gente entre no secreto para ouvir ele. E isso foi o que o Senhor falou para mim. Talvez não vai fazer sentido para você, mas isso é o que o Senhor está falando comigo. Não é só você entrar em batalhas, em batalhas, em batalhas. Eu quero te ouvir, eu quero falar contigo. Tu não me ouve, tu não me pergunta, tu só quer ser bênção. Mas você só vai ser bênção se eu for em você. E isso é muito forte, porque daí Deus fala assim: convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: foi lá, eu resgatei você, te tirei do cativeiro, mas você está aí construindo um novo monte, um novo altar de adoração. E esse foi um outro ponto que o Senhor falou muito forte comigo. Ele falou assim, né? Como é que está o teu tempo no altar? Né? A tua maternidade, a tua paternidade é um altar? A tua profissão está sendo um altar para mim? Você está sendo um exemplo 24 horas? Porque a gente não pode só ser lá na igreja, a gente tem que ser constantemente cheio do Espírito Santo. Por isso que o Senhor está falando, e isso a gente só vai ter com arrependimento. Mas isso significa que a gente vai chorar todos os dias? Sim, a gente vai chorar todos os dias, se for necessário. E eu quero, Senhor, clamar pela tua presença. Eu não quero, Senhor, me perder por ouro, por prata. Eu quero todos os dias a tua presença, Espírito Santo.
E se eu tiver que me desidratar de tanto chorar, que assim seja, porque o Senhor fala aqui na palavra, rasguem o coração, se arrependam. Se eu tiver que me arrepender de um, sei lá, de um mosquito que eu matei, que eu me arrependa, mas que haja arrependimento. Eu acho que começar essa semana com essa palavra é justamente isso, que haja arrependimento, que a nossa família veja que haja arrependimento, não é que o fruto do domínio próprio a gente só mantém ele sendo cultivado se todos os dias a gente estiver sensível ao Espírito Santo e se arrepender. Então, a chave para que a gente possa ser salvo é arrependimento. Porque não adianta, porque assim, ó, até o diabo sabe do poder que Jesus tem, do sangue dele, porque ele bate de retirada. Mas às vezes, o diabo vem justamente nesse ponto. Não, mas você é tão santa, não, mas você está fazendo tudo certinho. Não, tá tudo ok. Eu não sei você, mas eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Eu tropeçar nos meus próprios pés para aprender a levantar, para me arrepender. Mas eu não quero impedir que ninguém, o orgulho, exatamente. Eu não quero isso. Então, continuando aqui, toquem a trombeta em Sião, proclame um santo jejum, convoque uma reunião solene. A gente marca café para mesa posta, a gente faz tempo de comunhão na nossa casa, com a nossa família, mas a gente não convoca jejum. A gente não convoca movimentos de oração como esse. A gente tem que buscar mais a santidade, a gente tem que ser um influenciador. Joel foi um influenciador. Hoje o Senhor está recrutando influenciadores dessa geração para falar que o dia do Senhor está chegando. É igual aquele louvor, né? Porque pararam de falar do céu, acham que a vida é só bens materiais. Entendeu? As pessoas pararam de falar. É só prosperidade. Ai, porque o Senhor me disse que vai me dar um carro. Ah, porque o Senhor me disse que vai me dar um trabalho. E se o Senhor chegasse e falasse hoje, eu vou tirar teu carro, eu vou tirar tua casa, eu vou tirar tua família, porque tu é meu, e eu quero te levantar para o meu ministério e para a tua obra. Tu tá preparado? Deus falou isso para mim semana passada. Tu tá preparada para isso? Tá tão confortável fazendo tudo que tu gosta, tudo que tu quer? Tá preparado para isso? Tá preparado para proclamar um jejum que eu quero que tu faça? Por que tu não tá me perguntando o que eu quero que tu faça? Então para pensar nisso também. Tem algumas perguntas, né, importantes que o Senhor pediu para fazer, né? Eu não sei se você, né, quer ouvir Deus. Você quer aprender a ouvir Deus? Você já aprendeu a ouvir realmente se é Deus ou se é o mundo ou se é sua mente, né? Do que me adianta ter o sentimento de uma falsa santidade e ter um comando de fogo destruidor de mim, né? Então, assim, a reunião solene e não a rebelião solene. Que por muitas vezes a gente convoca reuniões, quando a gente vê, a gente está no meio, né? Voz de Deus, suas emoções. A gente está sendo dominado pelas emoções. O diabo, ele faz justamente isso. Ele sabe que ele não pode nos tocar, mas ele vai colocar um carro na tua frente, ele vai mandar alguém lá na escola para fazer o teu filho ficar irado, ele vai fazer o teu marido te estressar, e é essa casa e fazendo as coisas acontecerem, fazendo o caos entrar dentro da tua casa, fazendo você ficar ansiosa, deprimida. Então, e o Senhor, ele quer dizer, né? Então, reúnam as crianças de peito. Aqui o Senhor está falando para a gente assim, não é a criancinha literalmente, reúnam, né? Porque hoje as pessoas falam de tempo de avivamento dentro das igrejas. Reúnam as crianças de peito, reúnam os novos membros, façam
ajudem as minhas crianças que precisam do meu leitinho a sair para o alimento sólido, que é a minha palavra, que é onde ele vai falar ali. Depois ele vai falar lá na frente que ele vai dar o pão, que ele vai dar o vinho, que ele vai dar tudo que a gente precisa, mas aqui está dizendo que é a palavra, ele vai dar. Então, ei, hoje, quem está ouvindo isso aqui, o Senhor está te dizendo, eu estou te recrutando para você falar que o meu tempo está chegando, para você jejuar, para você convocar reuniões, entendeu? De oração, de jejum, para que o meu fogo possa descer. Né? Então, e o que a gente tem que fazer aqui? Nós estamos aqui, né, hoje em 4 pessoas. Nós 4 aqui, nós temos que fazer essa oração que os sacerdotes fizeram ali. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Já está chegando o tempo. É só a gente ver as redes sociais, é só a gente ver os jovens. Eu vivi uma experiência esses dias que, assim, eu fui numa formatura e eu estava naquela formatura e eu tive muita vontade de chorar enquanto eu estava naquela formatura. Porque você vê aqueles jovens presos às músicas do mundo, à idolatria, sabe? Assim, me deu muita vontade de chorar, porque já é uma zombaria. Já é uma zombaria. A gente tem hoje 2 movimentos. A gente vê um movimento de muitas pessoas buscando a igreja para avivamento, porque eu indo lá na igreja, eu vou fazer um voto com Deus, ele vai me dar carro, ele vai salvar meu casamento, né? Ele vai me dar tudo. Não, não é isso. Ele vai destruir, esteja preparado a amaciar o ego. Isso mesmo, Cris. E é difícil, né? Assim, é engraçado porque Deus me chama para isso, eu não estou aqui. É engraçado que as palavras que Deus coloca para mim nunca é palavra fácil. Eu queria vir aqui dizer assim, ai, como é lindo, Deus vai dizer, haja luz, vai ter frutos. Não, o Senhor vai dizer assim, vai lá e diz que eu vou te quebrar, que eu vou mandar o fogo devorador sobre você. Mas por que o Senhor fala isso? Porque Ele não quer que a gente seja consumido nesse fogo. Ele quer que tenha unção dentro da gente, que a gente seja esse próprio fogo. Porque Ele quer nos usar. E Ele fala aqui que Ele tem compaixão, né? Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Aqui ele está falando já da vinda de Jesus, já está falando, né, de que Ele iria mandar o tempo da graça. Ele nos ama, ele tem ciúme da gente. E como um pai e uma mãe, ele com certeza ele deve olhar e falar assim: ai, filha, de novo isso? Não, filha, você vai ser obediente. Então ele precisa, muito ciúmes. Ele é muito ciumento. Né? Por isso que ele fala, né, que o noivo sai do quarto e a noiva dos seus aposentos, né? Então, assim, ele quer a gente, ele quer um preparo, ele quer que a gente esteja ali. E uma das coisas, né, que o Senhor falou muito forte para mim é que rasgar o coração é a gente manter as nossas vestes de noiva limpa, né? Então, isso é muito forte. Então, aqui ele vai falar, né? Que subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque ele agiu poderosamente. Esse é o fruto do pecado. Né? É isso que hoje está subindo. Imagina a quantidade de pessoas rendidas ao pecado. Tu imagina, igual assim, num evento como eu fui aquele dia, o fedor da denúncia do pecado, exatamente. Imagina, sabe, a quantidade de jovens cultuando o mundo, cultuando seus superpoderes, sua super inteligência. Eu nem vou falar aqui do que era a formatura, porque não convém. Mas, enfim, imagina, assim, o carnaval, imagina essas festas, imagina esse movimento, entendeu, que existe, sabe, de iniquidade, de pecado. É sobre isso que o Senhor fala. O Senhor não quer esse cheiro. Ele quer, entender, o seu povo rendido todos os dias. E para a gente amenizar essa podridão que está no mundo, o Senhor quer o quê? Ele quer levantar. Então, por isso que essa palavra hoje ela é um recrutamento.
Acho que assim, um dos pontos mais chaves dessa palavra é arrependimento, e ele nos chamar para a gente ter mais reuniões, pequenos grupos, onde a gente vai ouvir a palavra, onde a gente vai se aquebrantar, aonde a gente vai só se reunir com os amigas de Jesus, só para a gente sentir a presença do Senhor e chorar. Não vamos pedir, só vamos sentir a presença. Continuando aqui, ele fala, né? Filhos de Sião, alegre-se e exultem no dia do Senhor seu Deus, porque ele lhe dará as chuvas em justa medida, para descer como no passado as primeiras e últimas chuvas. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército, e enviarei contra vocês. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor seu Deus, o Deus de você, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. É como se o Senhor estivesse falando assim: quando você vem para mim, você precisa entender que eu vou precisar destruir. Eu vou precisar te tirar do falso jardim do Éden que o diabo construiu e que é o mundo que está carne. Eu vou precisar devorar e consumir e reduzir a nada, para que depois, seguindo lá, né, o versículo de Ezequiel, para que eu possa te levantar do vale dos ossos secos, para que eu possa te restituir uma carne que vai buscar santidade, uma carne em espírito, para que eu possa te dar um novo espírito e para que o teu fôlego de vida seja somente para mim. Primeiro eu preciso fazer isso. E o Senhor, ele está dizendo que ele nos chama para preparar mais pessoas para isso, se você passou. Para você se manter neste corpo de santidade, vá para o secreto. Eu vou te chamar para a batalha? Vou. Mas não vá só para a batalha, sem antes ouvir o que eu quero que você faça. Para saber as batalhas que você vai poder entrar. Para você saber a direção que eu quero te dar. Para que chegue o tempo aonde tudo que eu tirei de você, você possa ver que eu tenho misericórdia, que eu amo e que eu vou te dar o alimento. E que tudo aquilo que o gafanhoto comeu, que o destruidor e o devorador tirou da tua vida, que eu mandei, eu vou te dar infinitamente mais, porque os meus sonhos são muito melhores do que os seus sonhos. E isso eu posso falar com propriedade, porque isso aqui é o que eu estou vivendo. Por isso que Deus me mandou essa palavra. Eu tinha colocado lá na outra semana, mas era para ser nessa. Então ele fala, né, que acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visão. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte de Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando, e esse chamado, ele tem um peso, sabe, assim, uma das coisas mais interessantes dessa palavra é que é tempo de destruir montes de ego e levantar altares de adoração na nossa vida. A gente não percebe que esses montes que o Senhor fala lá no início da palavra, muitas vezes eles são construídos com o fruto da carne, né? Então ali, que a gente já sabe, né, os frutos da carne, mas eu vejo assim que o mais importante quando a gente clama o sangue do Senhor, quando a gente é liberto do cativeiro, é a gente se manter limpo,
desse cativeiro, a gente se manter longe desse cativeiro. E porque o que o diabo faz? Como a gente não conhece as armas que ele usa, como a gente não conhece as estratégias dele, o Senhor, para a gente se manter longe, né, de construir novos montes, a gente precisa construir um altar forte de adoração em todo lugar que a gente for, para que o Senhor possa nos mostrar, para que o Senhor possa nos entregar os inimigos, para que a gente possa estar sensível não só a questão, né, de me manter longe do pecado ou de sentir quando é Deus, para que a gente realmente possa entender que a nossa vida é um altar de adoração a Ele, que não é sobre nós, é sobre Ele, né? Então, aqui eu vou ler um pouquinho, né? Então, cada vez que estamos na carne, né, nos frutos dessa carne, cada vez que a gente não pergunta para Deus, cada vez que a gente acaba se distanciando do querer dele, é assim que Jezebel vai entrar, é assim que todas as entidades e potestades vão vir nos querer provar. Vocês acham por que eu orei para que esta live, cada pessoa que vai ouvir ela, o Senhor coloque, né, sobre a cobertura, né, da mão dele, porque o inimigo ele não quer que as pessoas ouçam isso. Não quer. Não quer, porque ele quer, com a nossa falta de imaturidade, entendeu? Ele possa começar a construir esses novos montes, porque esses montes nos distanciam do Senhor. Então, o que eu posso dizer é que o Senhor está te recrutando para ser um Joel ou uma Joel desse novo tempo. Ele está te recrutando, você disse, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, né? Satanás quer sufocar aos poucos, exatamente. Exatamente. E que engraçado, né? Porque eu sempre digo, Senhor, quebra mesmo. Quebra, quebra. Senhor, não está fazendo na minha família, então me quebra para que o Senhor possa fazer. E isso é uma experiência que eu estou vivendo, sabe? Porque quanto mais eu vou para o secreto, quanto mais o Senhor vai me mostrando, mas o principal, lembre-se todo dia, você não é bom, é Deus que é bom. E você só vai ser bom se Deus for com você. Cuidado, cuidado com a santidade, cuidado com eu sou muito boazinha, cuidado em querer que todo mundo te aprove, porque o único que tem que nos aprovar é o Senhor Jesus. E no momento certo, ele vai nos colocar onde ele quer que a gente esteja. E não é assim, né? Eu ouvi nesse curso que eu estou fazendo, o pastor falando assim, né? Eis-me aqui e envia aquele ali. Eu achei o máximo. Achei aquele o máximo que a gente possa dizer: Senhor, eu aceito ser o Joel desse novo tempo. Eu aceito dizer: ei, se arrependam, se aquebrentam. Eu não me importo, Senhor, do que eu tiver que falar, se a pessoa ficar de cara fechada, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai se manifestar. E não é sobre eu estar certo, é sobre o Senhor ser na minha vida e o Senhor se manifestar. Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu não, né? O Senhor, eu não falei nada aqui do que aquilo que eu não esteja vivendo, né? E lembro disso, né? Talvez você vai abrir a sua Bíblia e Deus vai te falar de uma outra forma. Mas hoje, nesse exato momento, foi isso que o Senhor falou para mim. E é isso, gente. Eis-me aqui e me envie. E que vocês digam, eis-me aqui também, né? E me enviem também. É isso. Não sei se a Cris ou o Wagner querem falar alguma coisa. Amém, glória a Deus, que palavra abençoada que o Senhor trouxe através da Anéia aqui para nós, que a gente possa meditar nela, quem vai ouvir aí em horário alternativo, que vai estar disponível, né, a todos. E com cada pessoa, o Senhor vai falar de uma maneira. E com a mesma pessoa, lendo em momentos diferentes, o sentido vai ser outro.
porque a palavra de Deus é viva. É verdade. Uma coisa que é viva, ela muda, né? Mas o princípio é sempre o mesmo, que é o nosso Pai. Obrigada pelo teu sim. Glória a Deus por tua vida. Vamos orar então, encerrando. Vamos. Senhor, eu te dou graças por falar conosco nesta manhã. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo direcionamento. Obrigada pelas exortações, por tirar mais um pouco de carrapicho dessas ovelhas, Senhor, dos teus filhos. Obrigada, papaizinho, porque o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que exorta, o Senhor é aquele que traz a consciência do pecado para que haja arrependimento. Não é sua vontade que a gente seja envergonhado, mas que a gente tenha o arrependimento e que a gente possa ter os olhos na cruz, porque é lá que o Senhor, foi lá que o Senhor morreu para nos comprar das garras de Satanás, das garras da morte. E nós estamos aqui, Senhor, aguardando o dia que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Nós estamos aguardando a tua volta, Senhor, e nós clamamos todos os dias, volta logo, Senhor Jesus. É verdade, Senhor. Volta logo para buscar a tua igreja, porque esse mundo já está maligno. E nós queremos estar contigo, nós queremos estar na glória contigo, te adorando, porque para isso o Senhor nos comprou. Estamos aqui, Senhor, à sua disposição para conduzir outras pessoas que o Senhor quiser, para levar o caminho. Eis-nos aqui, Senhor. É verdade. Aonde o Senhor quiser, que nós estamos à sua disposição. É verdade. Em nome de Jesus. Guarda a vida da Sidneia, da Neia, do marido dela, do filho. Amém, Jesus. Isso aqui é importante para ela, Senhor. Colocamos debaixo da tua unção agora, em nome de Jesus. Direciona ela. Continue, Senhor, direcionando os passos dela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, bom dia. Bom dia, bom dia.